Olá, Santo do Altíssimo Deus, seja bem-vindo ao nosso grupo de estudo a respeito das profecias sobre o fim. Se você ainda não faz parte desse grupo, vem estudar conosco a Palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho e você vai receber as notificações. E hoje nós vamos continuar falando a respeito do arrebatamento, se nós somos pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista em relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta hoje é esta: eu posso me posicionar como um pré-tribulacionista sem ferir a palavra de Deus? E a resposta é sim, você pode se declarar pré-tribulacionista. Você não vai estar quebrando nenhum princípio, nenhuma doutrina fundamental, nenhuma verdade fundamental da palavra de Deus. Então fica tranquilo, você não corre o risco de se tornar adepto de uma heresia. E além de mais, tem muitas pessoas sérias, muitos estudiosos, pessoas de bom testemunho, reconhecidas, que professa com convicção a sua crença no pré-tribulacionismo. E por essa razão eu posso dizer sim, eu posso ser um pré-tribulacionista. E além do mais, eu entendo que a Bíblia ela tem divisões no tempo, isso facilita o nosso entendimento. Então Hebreus, eles falam a respeito do tempo de outrora, o tempo de antigamente, que se refere às alianças, ao relacionamento de Deus com os patriarcas, os profetas, com a lei. Então é o tempo de antigamente, o tempo de outrora. Em Hebreus também fala que a respeito, como Jesus falou, nos últimos dias. O apóstolo Pedro explica que últimos dias é esse. É o mesmo que profetizou o profeta Joel, onde o Espírito Santo seria derramado e coisas maravilhosas iam acontecer. É o tempo da igreja, é o tempo da graça, onde a graça de Deus seria manifesta. O poder da cruz haveria de salvar muitas pessoas. E essa salvação é do dia da ira do Senhor, que nada mais é que o juízo. Então Deus veio nos salvar do próprio juízo que Ele traria sobre a face da terra. Nos salvava de uma vida errada, de uma vida presa no pecado, mas nos salvaria do julgamento, do juízo. E é chamado o dia do Senhor por vários profetas, O próprio Pedro já fala um pouquinho sobre ele, Joel, Zacarias, Isaías e tantos outros falam a esse respeito. É um dia tremendo, um dia grande, um dia terrível, onde a terra seria julgada, todos os habitantes da terra seriam julgados. E ali fala que é o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da vingança do nosso Deus. Então, se nós entendermos isso, nós podemos ver que Deus nos promete livrar sua igreja desse dia, do dia da ira. Então, está lá em 1 Tessalonicenses 1:10, o capítulo 5 também, o 9, o próprio Evangelho de João, capítulo 3, 36, o Apocalipse 3:10, que fala que Deus haveria de preservar também a igreja de Filadélfia. Então, por isso eu posso dizer sim, eu sou pré-tribulacionista. Outra coisa, nós cremos, os pré-tribulacionistas, a maioria deles, amados, eles creem mais na interpretação literal da palavra de Deus. E o método alegórico é o método que tentou adaptar, por alguns sacerdotes judeus, os ensinamentos de Sócrates, Platão. Isso trouxe muito depois com Agostinho, esse método de interpretação.
Então esse método de interpretação, ele tira um pouco da autoridade da palavra. Está mais de acordo com aquele que está interpretando, né? Se alegoricamente, né? Tem uma interpretação mais livre, né? E essas pessoas que buscam mais essa interpretação mais literal ou menos alegórica, pelo menos, né? Tem mais abertura, né? De maneira geral. Tem muitas exceções ao pré-tribulacionismo, né? Outra coisa que nós podemos ver que há casos, quando houve exemplos da manifestação da ira do Senhor, houve uma preparação prévia, como lá no dilúvio. Então Deus preparou Noé, Deus preparou a sociedade. Eles rejeitaram ou não. E em Sodoma e Gomorra, da mesma maneira. Então, o anjo de Deus foi preparar. O anjo de Deus, ele tirou. Então, em relação a Abraão, quando ele falou para Abraão, fala a respeito dessa preparação. Deus fala para os seus profetas. E enquanto Abraão começou a clamar para que não houvesse juízo, enquanto tivesse justo, lá Deus atendeu. Falou, se tiver 10 justos, eu não destruo. Então, como é que uma igreja aqui, como é que Deus vai trazer esse juízo, essa destruição tão grande? Então, baseado nesse texto, Deus vai preservar a sua igreja do dia do juízo, do dia da ira. E também tem a relação da gente entender com o próprio Israel e a igreja, a separação. Então, Israel, ele tem um ministério diferente, né? Um ministério, o tempo da igreja. Então, Israel, ele é a raiz santa, né? E Deus nos fala lá em Romanos, né, amados, nós somos enxertados. Então Deus, ele vem para buscar a sua igreja, e no tempo do juízo, Deus trabalha com Israel, e Deus vem livrar Israel. E outra coisa, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3, 12, eu pego o argumento porque eu posso dizer que eu sou pré-tribulacionista. É quando ali diz que o anticristo só vai manifestar quando for retirado aquilo que o detém. O que pode deter o anticristo, a manifestação do anticristo? Então a maioria fala que é a igreja, alguns têm que é o Espírito Santo. Então, para a igreja se arranjar, para que o anticristo se manifeste, como vai se manifestar numa grande tribulação, tem que ser tirado algo que tem poder para resistir ele. E a gente acredita que é a igreja. Então, de acordo com essa doutrina, né, a igreja vai subir aí, o anticristo vai manifestar. Mas eles falam, puxa, como vão saber isso, né? Como pode ser 2 tempos disso? Os pais da igreja nunca falaram a esse respeito, nem os reformados. Mas isso não é determinante também. Porque teve muitos aspectos da palavra de Deus que houve uma renovação, uma revelação, mesmo depois da igreja apostólica. Não revelação de coisas novas, mas de entendimento a respeito da palavra do nosso Deus. Então, a santidade, a própria trindade, né, foi revelada. A igreja começou a entender, mesmo depois de 300 anos, havia muita controvérsia, mas hoje aceita. A questão da santidade, a própria relação à salvação pela graça. Então houve uma revelação para os reformadores. E por que Deus não pode trazer a respeito de algo tão importante como é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, amados? Então, e o profeta Daniel até falou que era para ser selado até o tempo do fim. E aumentaria o conhecimento. Então, é possível que o Espírito Santo possa nos revelar mais para que nós possamos entender, porque hoje tem pessoas sérias dos 2 lados que defendem, né, a sua posição. Falta um pouquinho de revelação. Talvez ainda não se abriu todo esse livro que o profeta Daniel, né, disse que era para selar, que não era um tempo de entender. Outra coisa que nós precisamos entender é que tem que ter essa preparação prévia, tanto em Tessalonicenses como em Mateus,
Ali fala que virá como ladrão. Então, ele virá como ladrão, que era para a gente preparar, para a gente discernir, como discernia, né, a questão da figueira. Então, não seríamos pegados de surpresa. Tessalonicenses fala, o mundo está nas trevas, mas nós estaremos luz, nós vamos estar a perceber qual a parábola das 10 virgens, né, amados? E ali mesmo, Mateus fala, um vai ficar e o outro vai subir, tem duas mulheres juntas, uma fica, outra sobe, dois no campo, um fica e outro sobe. Então, está falando que nem todos vão estar todo mundo juntos, né? Então, ali fala a respeito, né, dessa doutrina, que alguém vai encontrar com Jesus lá nos ares, e aqui fala lá nos ares, vai encontrar nessa primeira vinda, né? E lá em Zacarias fala do outro evento, quando Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Como é que Jesus está nos ares e pisa no Monte das Oliveiras ao mesmo tempo, a respeito dessa vinda? Então, isso também nos mostra que a vinda dele vai ser em duas etapas, uma para buscar a sua igreja, e a outra para salvar Israel e trazer juízo sobre a terra. E tem mais outros argumentos, né? Mas por isso nós deixamos aqui, dá para concluir que as pessoas que dizem, olha, eu sou pré-tribulacionista, eu posso ser, elas não estão totalmente errada, nem pode ser desprezadas.